do Senhor Jesus, amém? Para mim é um motivo de muita bondade de Deus estar aqui pela segunda vez nesse amado templo. A última vez foi em março desse ano e eu quero agradecer ao pastor Carlos, ao pastor Soares, a minha amiga irmã Altiene, a pastora, a esposa do pastor Carlos e essa amada igreja pela honra. É sempre um prazer estar em culto feminino, onde tem muitas mães e algumas que têm idade de serem minhas irmãs. Eu confesso que o universo feminino é muito fascinante. O masculino é bênção, mas o feminino é fascinante pelo fato de nós termos tantas atribuições, né? E não somente as casadas, mas as solteiras como eu, e eu fico muito privilegiada em ministrar em um culto de departamento de mulheres. Vamos abrir na palavra do Senhor Jesus. O livro é Juízes, capítulo 4. Eu vou estar na tradução King James 1611. Livro de Juízes, capítulo 4, versículos 1 a 5. Eu queria pedir, por bondade, que as irmãs e os irmãos não esperassem nada de mim. Nós precisamos muito desconstruir isso no nosso ministério. Quem faz não são pregadores e pregadoras. Nós precisamos rever os nossos conceitos e que a sua expectativa esteja na mensagem e no dono da mensagem. Eu não sou profissional de púlpito, eu sou igual a vocês, somos vasos de barro, e nem uma chikungunya eu aguento. Eu peguei e nós somos frágeis. E o Senhor é grande, amém? Então, por favor, não espere algo de mim. Ouça o que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Versículo 1 do capítulo 4. Diz: e os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. Muito obrigada. Podemos assentar, minhas irmãs. A temática que o Espírito Santo revelou à liderança é uma mulher posicionada na presença de Deus. Uma passagem tão conhecida, né, dos cultos femininos, mas certamente o Espírito Santo quer falar algo de bom, algo de novo para nós. Nós sabemos que os profetas eram um ministério muito específico de representar o próprio Deus diante do povo, diferente do sacerdócio, que eram representantes do povo para com Deus. Dois ministérios aliados, mas com funções diferentes. O interessante é que no Velho Testamento vai pontuar 3 mulheres como profetisa. Nós vemos Miriam, nós vemos a profetisa Hulda e nós vemos Débora, a única juíza que vai aqui governar a nação de Israel no período dos juízes. Nós sabemos que com a morte de Moisés, assume Josué a liderança. E quando Josué ele falece, começa aí
novamente o desvio do povo de Deus. Se você for estudar Juízes capítulo 1, você vai perceber isso. Mas em toda a história da igreja, em toda a história da nação judaica, sempre houveram os remanescentes. O contexto é o seguinte: Sangá, ele falece, e aí assume a liderança no período dos juízes uma mulher chamada Débora. O contexto espiritual era esse: o povo estava desviado, fazendo mal aos olhos do Senhor. Quando o juiz era levantado por Deus, em obediência a Deus, o povo se voltava para Deus. Só que o preço da desobediência do povo era muito alto. Quando o povo se desviava, Deus suscitava reis pagãos, nações pagãs, para se opor e oprimir ao povo de Israel. A desobediência sempre vai desencadear um afastamento da presença de Deus. Mas nós cantamos nessa noite algo sobre história. O grupo de louvor cantou aqui e nós ouvimos tantas mensagens positivas, tantas mensagens emotivas, tocando na alma das pessoas sobre a história da humanidade, né? Que você vai conseguir, que você pode, a sua história. E eu quero pontuar algo muito de Deus nessa noite. Nós estamos falando aqui de evangelho. E nós entendemos que há um Deus que controla todas as coisas. Deus que está assentado no trono. Nós precisamos compreender sobre a nossa posição como mulher, como servo de Deus, como serva de Deus dentro dessa história. Na realidade, não existe uma história humana. Eu vou até pontuar algo aqui que talvez alguém não concorde, mas nós estamos dentro da história de Deus. Na realidade, nós estamos fazendo a história de Deus aqui na Terra. Atos vai comprovar isso. Atos é o único livro que não tem um ponto final. É a história da igreja fazendo história através do Espírito Santo. Nós estamos no desenrolar da história de Deus com um plano diretivo aqui na Terra. Então, na realidade, quando Deus levanta alguém em um determinado tempo para uma missão, na realidade a glória não é da pessoa. Claro que a pessoa tem uma intimidade, tem uma vocação, realmente se dispôs a estar na posição, mas na realidade ele ou ela vai estar dentro da história de Deus, que ele vai estar controlando. O cenário é dele, ele controla todas as coisas, ele suscita reis para se opor ao seu povo, para chamar a atenção do povo. O cativeiro babilônico é algo muito forte que revela isso sobre a desobediência do povo. E aí Deus vai suscitar um rei cananeu chamado Jabim. E ele tinha um capitão muito forte, um homem que é diferenciado. E vai aparecer esse personagem aí como um personagem coadjuvante, Cícera. Ele vai aparecer aí oprimindo o povo. Interessante é que o autor de Juízes, ele vai pontuar que o povo vai clamar a Deus. O povo estava em desobediência, mas vai clamar a Deus. E Deus resolve levantar uma mulher dentro da história de Deus, com uma missão específica, de representar Deus diante do povo. Eu acho interessante no caráter de Débora, que é algo tão já falado e pregado, algo muito lindo da vida dela, é que ela não foi uma líder fraca, no sentido mesmo de se desvencilhar dela mesmo e obedecer a Deus. Nós podemos pontuar uma característica de uma mulher, de um homem de Deus que quer se posicionar dentro da história de Deus como obediência. Já você vai dar glória. Não se preocupe. Eu quero que você pense comigo nessa noite. Nós somos pentecostais, mas somos seres pensantes.
Você precisa entender por que você vai estar dando glória. Eu não vou precisar pedir para você levantar braços. O Espírito Santo vai tocar em você através da palavra. Ouça isso. O alfabeto de Deus é o quê? Obedecer. Débora, ela vai obedecer ao seu chamado. E quando eu pontuo a questão da fraqueza, é que ela não é alguém que vai ser levada pela massa. Olha o que o Espírito Santo está falando com você, que é líder, mulher de Deus. Ela não vai de acordo com a massa que está desviada, que está enfraquecida no seu relacionamento para com Deus de Israel. Ela não vai se prestar a aplausos da nação, se a nação ia gostar ou não de algo que Deus ia falar. Ela vai julgar a nação de acordo com Deus, porque na realidade a liderança é algo muito sério, é representar Deus aqui na terra. A liderança não é autoritarismo, não é ignorância, não é ser ríspida, não é uma exaltação humana, não é estar no patamar acima. É algo específico, entendendo que está representando Deus, que tem que ter um momento de afago, mas tem que ter um momento de autoridade. E nos mostra a palavra que ela era uma mulher assim. A Bíblia fala que ela era casada, não se sabe muito sobre Lapidote. Mas eu quero falar algo aqui que é algo muito novo na nação. Nós estamos falando de um povo, de um sistema tribal aqui, de uma cultura muito patriarcal, onde as mulheres nem eram contadas no momento da guerra. Nós estamos falando em algo muito forte, que revela um Deus que quer usar quem se posiciona, independente de gênero, de idade, da tribo ser menor ou maior. Ele procura alguém que se posicione, que tenha o coração motivado a estar na brecha, diante do seu reino. Ele procura alguém nesse aspecto, e esse alguém, ele resolve chamar esta mulher. E ela diz no capítulo 5, na hora do seu cântico, aí no verso 7, que ela é chamada por mãe de Israel. Interessante é que ela obedece o chamado, ela se posiciona, e quando se fala de mãe, nós ouvimos um testemunho de mãe. A minha mãe fala assim: minha filha, vai ter coisas que você não entende ainda, nem está entendendo, porque você não é casada, você não é mãe ainda. E realmente, às vezes, ela trata, às vezes, com meus irmãos, certas coisas que eu não concordo. E ela diz: você não entende porque você não é mãe. Você só vai entender quando você for mãe. E eu procuro ter a empatia e entendê-la, porque é como a nossa irmã veio citar aqui: filha, é algo que sai das suas entranhas. Você passa 9 meses, é algo muito divino, é algo muito de Deus. A criação, a reprodução, olha que Deus perfeito. E aqui ela vai falar de maternidade. Maternidade se trata de quê? De acompanhamento, de mentoreamento. Maternidade se trata de amor, de liderança. É um amor que na realidade ele não cobre a multidão de pecados. É um amor que não é omisso. É um amor que se doa, que é sacrificial. Uma mãe, a minha mãe sempre diz isso, eu queria muito que ela estivesse aqui, mas nem sempre ela pode me acompanhar. Ela diz: minha filha, olha, uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe, né? Ela sempre fala, isso é um linguajar antigo, né? Ela já está beirando a 70 anos, eu sou a caçula dos filhos, e ela sempre fala esse ditado que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó, enfim. Mas o fato é que a maternidade é algo muito lindo. E a Débora se coloca como uma mãe de Israel. Ela fala de um amor sacrificial. Ela amava o povo. Ela sabia que o povo estava num desvio. Ela julgava o povo debaixo de uma palmeira. Ela tinha um ponto de encontro ali para ouvir as pessoas. Ela era uma mulher que se posicionou diante da história do desenrolar de Deus. Talvez essa noite você esteja dizendo: Carize, o que Deus quer falar conosco através dessa mulher, algo tão conhecido. O Senhor nessa noite, Ele quer trazer à memória a sua vida, de onde Ele te tirou, de onde Ele te trouxe, como Ele te resgatou. Ele tem uma história para você. Interessante é que dentro da história de Deus sempre tem vales,
sempre tem covas, sempre vai ter rei Jabim, sempre vai ter Cícera, sempre vai ter batalhas dentro dessa história. A história de Deus não é uma história de um conto, de uma fantasia. A história de Deus não é uma ficção, não é um momento totalmente romantizado. A história de Deus tem guerras, tem pelejas, mas eu te provo pela Bíblia que dentro dessa história de Deus o final é perfeito, o final é redenção, o final é triunfo, o final é vida eterna, o final é um final de glória, não a glória de homens, não a glória efêmera, transitória dessa vida tão passageira, onde se vai a nossa vida, onde os cabelos brancos vêm, onde os hormônios começam a decair, né? Onde chegam os processos da terceira idade, onde chega a queda da pele, a queda de tantas coisas natural, onde a vida passa tão rápido. Mas eu te provo pela palavra que o final, depois dessas guerras, é um final de gozo, é um final onde Ele sela com vitória, com misericórdia. Eu estou abrindo parênteses aqui para um Deus que é pai. Eu não estou falando de alguém que é padrasto. Padrasto é apenas uma figura de pai, mas o pai é diferente. O pai, ele fala de paternidade, é algo muito lindo, e ele, com a sua paternidade, ele vai enxergar o povo distante dele, desviado dele. Um Deus ofendido, que foi ofendido no Éden. Ouça isso. Deus, ele foi ofendido no Éden, mas ele resolve procurar o homem. Ele resolve nos procurar. E a gente tem muito mau hábito de ofender alguém, e a gente quer que a pessoa venha atrás de nós. Quem nos ofendeu? Mas a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 18 que o ofendido que tem que pedir perdão. E Deus, ele mostra isso no Éden. Ele está ofendido, o homem, a sua criação ofende ele, ele vai atrás do homem. Ele está ali olhando a nação de Israel tão inconstante, uma nação que é tão ânimo dobre, mas ele resolve ouvir com a sua paternidade e misericórdia. Ele vai ouvir a nação e ele vai levantar uma mulher obediente. E o cenário é muito sério, irmãos. Nós estamos falando de uma nação que tinha 900 carros de ferro. Quando você estuda a Bíblia, você sabe que a Bíblia, ela não vai pontuar nada aleatório. É pontuado aqui que o exército inimigo tem 900 carros de ferro. Humanamente falando, Israel não ia conseguir. Cícera, ele se opõe fortemente ao povo. E aí Deus levanta um homem chamado Baraque. E aí, quando Deus levanta esse homem, o homem teme. E ele teme diante daqueles carros. E ele conversa com Débora, e Débora, de uma forma muito corajosa. Porque além dela ser obediente, ela é corajosa. Mas quando a palavra fala de coragem, não é a coragem para ser alguém agressivo. Você lembra do que Deus falou para Josué, capítulo 1, verso 9? Josué, eu te dou ânimo, coragem. O desafio é muito. Os desafios que vocês, mulheres e homens, passam são muitos aqui na terra. Talvez você esteja querendo terceirizar a sua fé. Ouça isso. Terceirizar a oração. Não, o pastor precisa vir orar pela minha família aqui em casa. Eu preciso chamar a profetisa, a líder do ciclo de oração. Não terceirize a oração. Deus te deu autoridade como igreja. Você é mãe, você é pai. Você tem autoridade sobre os seus filhos que estão desviados. Você não
fez com que um filho viesse ao mundo para povoar o inferno. O seu filho não vai morrer no mundo. Você gerou vida para povoar o céu. Tenha autoridade, receba coragem de Deus diante desses desafios da tua casa, do teu casamento, da tua família. Repreenda enfermidades em nome de Jesus. Você tem autoridade como igreja. Não existe oração forte, oração fraca. Você é igreja. Deus te dá coragem diante dos desafios desta vida. Aquele homem está sem coragem e Deus dota Débora de coragem. Ela diz: olha, Deus já te deu a guerra, já te deu a peleja, Baraque. Não te preocupa. Só que mesmo assim ele teme. Ele diz: Débora, eu só subo ao Monte Tabor se você for comigo. E ela vai. Ô, mulher arretada. Estou falando de um contexto de guerra. Que nós vivemos em um contexto diferente na capital. Nosso contexto de terra envolve facções criminosas. Quem vive dentro de comunidades sabe que é um contexto muito apavorante. Mas a gente fala de um outro contexto de guerra aqui. Mas sabe que é difícil. Ela vai para a batalha. Só que ela vai dizer: olha, só por causa disso, porque você não está tendo essa fé? Por quê? Porque na realidade ele teme com uma forma humana e ele não entrega totalmente os seus medos para Deus, Baraque. E Deus já tinha usado Débora dizendo que ele ia vencer com os 10.000 das duas tribos de Zebulon e Naftali. Ela vai com ele, mas ela diz: a honra não será tua, será de uma mulher. Mas eu vou contigo. Aí eu abro agora uma aplicação muito, muito simples para você nesse culto tão lindo, nesse púlpito divino de uma pregadora sem nome. Você tem obedecido o que Deus chamou a você nessa terra? Você tem realmente agido com a coragem de Deus? Eu não falo de uma coragem para ter a língua grande, para responder a outra com rispidez. Uma coragem de braço. Aqui o contexto realmente era uma batalha de braço, mas hoje a batalha é diferente, é espiritual, as armas são espirituais. Os cananeus ainda imperam. Em muitas favelas, em comunidades, há muitos cananeus. São muitos os Nabucodonosor que vão imperando. A batalha é outra. O inimigo ele muda as estratégias, mas o espírito imundo é o mesmo. O Senhor quer te levantar como uma mulher guerreira e uma mulher transformada para transformar. Uma mulher que incentive o esposo, uma mulher que incentive os filhos a vencer, a guerrearem em Deus. Porque a batalha não é nossa, a batalha é dele, vem dele, para ele. A história é dele, a glória é para ele. Nós somos apenas aqueles que estão fazendo a história de Deus. Mas talvez você esteja cansada. Talvez você esteve diante de uma batalha tão grande. Acontece isso, irmãos. Quem trabalha com o Ministério de Libertação sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente vem tão cansado da batalha. A gente vence 850 profetas no Monte Carmelo. E a gente é muito tendencioso a baixar a guarda no dia do triunfo. Só que Satanás, ele não para. Quando você faz a tarde de louvor, a noite de louvor, a gente é tendencioso a baixar a guarda e a gente acha que a batalha parou ali. E aí a adrenalina baixa. E a mesma pessoa que guerreou uma batalha tão grande por causa de uma ameaça de uma mulher se encontra agora desolado, com medo. Talvez você esteja assim, querendo se isolar. Está aqui na igreja, abraça as irmãs, abraça os irmãos, mas quando sai continua a mesma solidão.
está fragilizada, profetizava hoje não mais, está sem esperança, deixa a companhia lá no Ribeiro, fica lá, deixa o moço. Só que Deus, você pode deixar quem você quiser, a sua amiga de oração, você pode entregar os seus cargos, mas Deus, Ele não fica ali, Ele vai contigo para o deserto, Ele vai contigo para o Monte Tabor, Baraque, Ele vai contigo. Eu falo para homens nessa noite, eu falo para mulheres, eu falo para você, Ele vai contigo, vai até a caverna, Ele prepara pão, Ele prepara água. Ele sabe que você se encontra tão depressiva, desanimada, desolada, está achando que só a morte é a solução. As lutas estão tão grandes que você chora por dentro de alma. Tem ausência de sono, ou então está dormindo demais, como Elias. Está depressiva, está se sentindo ansiosa, achando que o amanhã vai depender de você. E não depende, nós não somos Deus. Deus, Ele sabe a nossa fragilidade, e Ele nessa noite quer te levantar como Débora, numa posição para exercer o plano de Deus. Você está cansada, Ele manda um anjo te alimentar, e Ele vai dizer: dorme, descansa, mas ainda tem missão para ti no Monte Tabor. Elias, ainda tem missão, tu ainda vai ungir Jeú, tu ainda vai ungir Eliseu, ainda tem missão para ti nessa terra, não acabou, tu não vai morrer, não haverá morte na tua casa. Se posicione, levante-se, erga-se. O Senhor nunca vai te abandonar. Eu estou falando de um Deus que está traçando a história aqui do povo, para dar vitória ao povo. Haverá cântico, Débora, tu vai cantar. Não há vales profundos que Ele não chegue, não há carros de ferro que Ele não destrua, não há maldições que Ele não quebre, não há espíritos malignos oprimindo a tua filha, o teu filho, que Ele não liberte, não há vício que Ele não quebre, não há feitiçarias, não há morte que seja maior do que Ele. Ele é vida, Ele é graça, Ele está aqui nessa noite, Ele te trouxe para renovar a tua vida. O ano não acabou, a batalha no Monte Tabor está grande, mas Ele é contigo. Ele vai destruir os carros dos inimigos, Ele vai repreender as palavras contrárias. Ele é Deus. Haverá canto, haverá glória, haverá vitória, porque a história é dele e nós somos os seus vasos que Ele está moldando, que Ele está controlando, que Ele está usando para a glória dele, para o louvor dele, para deixar o legado para os teus vizinhos. É realmente, o Deus dela é grande, é realmente, ela é alegre, realmente o filho dela mudou. Tudo é para glorificar o nome do teu Deus nessa noite. Não desanima, o Senhor é contigo. E eu não estou aqui falando algo de chavão, isso é um fato. A igreja não caminha para o caos, a igreja não caminha para o nada, a igreja não é errante, não é desgarrada. Eu estou falando de um Deus que é o nosso chão. Talvez você chegou hoje sem chão, de uma notícia que você recebeu, mas Ele é a tua base, Ele é a tua rocha, Ele é o teu chão. Tu estás seguro debaixo das asas dEle. A vitória não te preocupa.
Ele abre porta onde não tem. Ele tem a chave de Davi. Ele faz o que Ele quer. Ele é o Deus do impossível. Ele é digno de glória. Quantas batalhas já vencemos, quantas guerras vencidas, mas nós somos tendenciosos a olhar somente para os carros de ferro. A gente olha para as circunstâncias, Deus Ele entende. Mas eu falo de Hebreus 11:1 agora. Que quando você abre ali no original, você sabe que essa fé que o autor vai expor. Eu sei que tem teólogos aqui, é uma igreja muito bem doutrinada. Mas deixa eu abrir esse espaço sobre a fé aqui nessa noite. Hebreus 11:1 fala de uma fé que não é aparente. Porque é muito fácil você colocar a sua fé num totem, num símbolo, numa imagem. Isso não é a fé de Hebreus 11:1. Fé é crer no que não é aparente, palpável, no que não é visível a olho humano. E quando se fala de Hebreus 11:1, fala de Cristo. Você pode estudar isso no original. Fala de uma fé que é ultra circunstancial. Foi essa fé que Deus alegrou Abacuque no capítulo 3. Porque antes ele começa lamentando e viria todo destroço na nação também devido ao pecado. A fé ultra circunstancial que é a fé que você sabe que em meio a tantas lutas, irmãos, são lutas adversas, emocionais, físicas, conflitos de alma, financeiro, familiar, em meio a tantas guerras, guerras contra as forças do mal, guerra contra a nossa velha criatura, que às vezes a gente acha que a guerra é humana e a gente quer pelejar contra a nossa irmã e isso já seria um outro sermão, mas a guerra não é humana, a guerra é invisível e contra nós mesmos, são as maiores batalhas contra nós e contra as forças do mal. E nós somos tendenciosos a olhar para as circunstâncias, mas o Senhor nessa noite quer te dar uma mesma fé que Ele deu a Débora. Que fé é essa? Olha, eu vou guerrear, porque não há vitória sem batalha. Nós estamos no exército, mas nós precisamos entender que nesse exército sempre vai ter um final perfeito, final triunfante. E eu não falo de um evangelho triunfalista, porque isso é antibíblico. Esse evangelho coach que está permeando por aí, não existe isso. Eu falo de um evangelho de cruz, de renúncia, mas um evangelho que tem triunfo. Um evangelho que não nos isenta a aflições, a enfermidades, a oposições, mas um evangelho que tem um final de vitória. Isso já é determinado. Ele disse: vocês são mais que vencedores em quem? Em mim. Sem mim vocês não podem nada. Não adianta oratória, não adianta títulos, não adianta 30, 40 anos de igreja, não adianta cantar bem, fazer o melhor slap no contrabaixo, tocar tanto, cantar tanto. Ei, não adianta isso. Isso não impressiona Ele. Ele vai dizer isso no Evangelho de Mateus capítulo 7. Finalizando o sermão do monte. Ele se impressiona com quem? Com quem é obediente. Ele não se impressiona com marcha, com o que é aparente. Ele se impressiona com quem obedece a Ele. E Satanás teme um crente obediente. E Débora ali está cheia de fé. Pode pesquisar, pode estudar isso. Ela vai dizer: olha, Deus já te deu na tua mão, verso 7 do capítulo 4. Ela já sabia que haveria vitória. Foi Deus que falou. Mas para concluir esse sermão tão simples, deixa eu te falar quem está falando aqui com Débora. Porque parece que a gente esquece. E
quando a gente vai envelhecendo, homens e mulheres, tá? Isso. Os neurônios, eles vão padecendo. E o hipocampo começa a ficar comprometido, a memória. E eu não estou falando nem de Alzheimer, estou falando de falhas mesmo, da idade. Mas eu quero falar para você de um Deus que não tem problema com lapso de memória. É o Deus que Débora serve. É o Deus que inspira essa mulher e que vai te inspirar nessa noite. É um Deus que sabe onde tu mora, eu não sei. É um Deus que sabe o conflito de alma que tu está passando. É um Deus que vai além da psicologia, além da psiquiatria. Você entende isso? Que é uma ciência limitada e a gente estuda o comportamento humano, ó. Vai estudando o comportamento humano, mas a cada ano que passa surgem mais novos transtornos. O CID vai se renovando. Eu digo isso porque eu estudo psicologia. As doenças vão proliferando-se, vai aumentando. Por quê? O fim dos tempos, a peste, todos os sentidos para o homem. O homem caído, falho. Mas eu falo de um Deus que Ele não esquece do que te prometeu. Eu falo de um Deus que o seu governo não é humano, não é político. Eu falo de um Deus que não falha, que é perfeito. Ele é tão perfeito que até o não dele coopera para o nosso bem. Até a batalha contra o rei Jabim tem um propósito. Até uma perca. Oi, irmã, é difícil, né? A perca de uma amiga que você achava que era muito tua amiga e te traiu. A propósito nisso. A perca de alguém. Por quê? Porque esse evangelho, ele também tem percas. Para quê? Quando os neurônios, eles vão morrendo, vão se perdendo, vai surgindo novos. Se tiver alguém da área da medicina, vai me confirmar isso aqui. Vai surgindo outros. Por quê? Porque no evangelho tem perdas para a gente ter ganho. Isso parece muito paradoxal, mas não é. Evangelho, se a gente for estudar evangelho, parece muito ilógico, né? Porque é um evangelho que vai dizer que se você quiser ser grande, você tem que ser pequeno. Se você quiser aparecer, você tem que sumir. É bem paradoxal com o pensamento do mundo. É um evangelho que não se trata do homem, porque é o homem que ofendeu o seu Criador. E talvez você diga, Deus, está demais, eu estou perdendo. Mas nesse evangelho tem perdas e percas para que você tenha um final perfeito de vitória. Por quê, Carice? Porque eu sou boa? Não. Nós não somos bons. Porque Ele é bom. E a sua benignidade, diz a palavra, dura para sempre. Nós somos uma igreja de gerações. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu não tenho nem orelha furada, nada contra quem tem. Isso é algo meu. Eu nasci de outra época de Assembleia de Deus que era bem fechada a questão de costume. Mas nós somos uma igreja de gerações. Eu vou concluir aqui, eu sei que tem um tempo. E qual o legado e posição que você tem feito? Se Jesus não voltar, por favor, entenda isso. Não seja como as virgens tolas. Jesus pode voltar a qualquer momento, isso é algo iminente, mas se Ele não voltar daqui a 20, 30 anos, eu não vou estar mais aqui pregando. Somos uma igreja de gerações. E parece que a gente não entende isso. Teve um tempo de Débora. Deus levantou ela naquele tempo. Deus te levanta agora, nesse tempo aqui, no teu bairro, naquele trabalho, é um campo missionário, na tua família, é agora. O que você está deixando como posição de mulher cristã, como homem cristão? Dentro da igreja, cargos não são vitalícios. Nós não somos eternos. Deixe de ser menino
amadureça. A obra só vai para frente se você estiver na frente. Amadureça. Débora teve um tempo, depois dela veio Gideão. É tempo. Há tempo para tudo e o tempo é agora. Ele quer te usar. Seja na liderança ou aí. Tome posição. Seja humilde. Entenda isso nessa noite. Ele te chama para agora. Caríssimo, mas eu não fui chamada para pregar, fui chamada para interceder. Mas eu não intercedo, eu sei costurar, pois faça roupa. E dói para quem não tem, faça algo. Deus te chamou para deixar um legado. Frutifique.